Olá, meu amigo. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal SGF Sistemas. Eu sou o professor Helder. Estamos aqui para mais uma videoaula com o tema funções lógicas. Se você é um usuário iniciante ou um usuário experiente em Excel, com certeza conhece a função se. O nosso objetivo hoje é apresentar essa função de uma forma mais compreensível, tentando diminuir a resistência que talvez você tenha a esta maravilhosa função do Microsoft Excel. Vamos também apresentar a função I e a função OU, que podem ser utilizadas como funções assistentes, juntamente com a função SI. Para iniciar, vejamos aqui a sintaxe, que é a forma de se escrever uma função na hora de elaborar uma fórmula dentro do Excel. E a função SI, ela possui três argumentos que precisam ser elaborados dentro dos seus parênteses na hora de utilizá-la dentro de uma fórmula no Excel. A palavra se é bem apropriada se você prestar atenção para os seus argumentos. Primeiro argumento, condição, que será elaborado por você. E depois duas ações, caso a condição seja verdadeira, caso a condição seja falsa. Quando você usa uma frase, domingo eu vou na praia se tiver dinheiro. Ter o dinheiro é uma condição. Ir à praia ou não ir à praia serão as duas ações que dependerão da condição estabelecida. Nós temos aqui uma planilha modelada para ajudar você a compreender de forma contextualizada e na prática como utilizar a função se dentro de uma planilha do Excel. Nós temos aqui o aluno Adriano e o seu boletim. O Adriano está sendo avaliado em várias disciplinas através das suas notas e frequências. Vamos elaborar uma forma para calcular o resultado do Adriano com relação à sua média. Ele estaria aprovado, recuperação ou reprovado? De acordo com a escola, os critérios são: a partir de 7 está aprovado, a partir de 4 uma chance de recuperação e menos de 4 estaria reprovado. Sendo que a média de português do Adriano, você está vendo aqui, foi 5. Então vamos elaborar aqui a fórmula, usando a função se, começando com o sinal de igual, que é um indicador de fórmula. Agora vamos colocar a função se e abrir o parênteses para os seus argumentos. O primeiro argumento é a condição. Qual seria a condição aqui? A média, eu vou clicar nela, a média do Adriano ela tem que ser maior ou igual a 7. Então eu vou clicar aqui no critério do colégio, que eu vou travar como absoluto usando F4, já que é um critério usado para todos. Toda essa parte aqui será absoluta, porque são critérios utilizados para todos. Então, terminada aqui a condição, agora vem o que? Ponto e vírgula. Aí agora teremos que colocar as duas ações, verdadeiro e falso. Então, se essa condição aqui for verdadeiro, o Adriano estaria o quê? Aprovado. Como também é um critério, eu vou travar usando a tecla F4. Bem, se ele não conseguiu 7, eu ainda não sei se ele está de recuperação ou reprovado. Então eu vou colocar o ponto e vírgula e vou utilizar aqui um outro se para fazer um outro teste condicional. E aí no caso agora eu vou testar se a média dele é maior ou igual a 4. Como é um critério, vou travar com F4. Bem, se essa condição aqui de ele ter uma nota maior ou igual a 4, vai dar para ele a chance de ir para recuperação. Então eu vou clicar aqui e também vou travar com F4. Bem, agora qual seria o falso? Bem, se ele não conseguiu tirar a partir de 7 e ele também não conseguiu tirar a partir de 4, então eu já sei que sobrou a última alternativa. Não precisa de mais um teste condicional. Ou seja, cada se tem duas alternativas. Como aqui são três alternativas, eu precisei de dois se. Um se dá direito a duas alternativas. Como aqui são três alternativas, eu preciso de três se.
Se fossem 4 alternativas, 3 se. Né? Sempre um se a menos, dependendo da quantidade de alternativas. Então agora eu vou clicar aqui no reprovado e vou travar, porque também é um critério para todos. Como eu abri parênteses duas vezes, porque eu utilizei aqui duas vezes a função se, agora eu vou fechar os dois parênteses. Pronto, agora é só confirmar com a tecla Enter, selecionar a célula, utilizar o ponteiro de preenchimento aqui sequencial, a cruzinha. Pronto, está aqui o resultado, não só para português, como para todas as disciplinas. Onde ele tem nota acima de 7, ele ficou aprovado. Onde tem notas abaixo de 7, ele ficou de recuperação. E abaixo de 4, reprovado, como na disciplina Química. Agora vamos calcular aqui o resultado da frequência. A frequência só tem duas alternativas. Se ele tiver 75%, aprovado. Se não, recuperação. Então vamos lá. Se a frequência for maior ou igual a 75%, como aqui é critério, travado. F4. Então, qual é a ação caso a condição seja verdadeira? Aprovado. Travado. Se não está aprovado, com certeza está de recuperação. Não precisa de outro teste condicional, porque eu disse anteriormente, para cada se, duas alternativas. Como só tem duas alternativas, apenas um se. Agora eu vou fechar aqui o parênteses, confirmar com a tecla Enter e arrastar aqui para todas as disciplinas com preenchimento sequencial. Então ele ficou aqui de recuperação em duas disciplinas onde ele não teve aqui a frequência, né, acima de 75%. Agora, qual seria o resultado final do Adriano, levando em consideração tanto a média como a frequência? Por exemplo, na disciplina de português, ele conseguiu passar na frequência, mas não conseguiu passar na média. Então, qual seria o resultado final de acordo com duas condições? Resultado da média e resultado da frequência. Bem, nesse caso aqui, nós utilizaremos a função se, utilizando também um assistente, que é a função i. Então, igual se, e vou usar agora a função i, que permitirá o uso de duas condições ao mesmo tempo. A função se, ela não testa duas condições ao mesmo tempo, ela testa uma condição. Com a ajuda da função i, ela vai poder utilizar esse recurso de testar várias condições ao mesmo tempo. Quais seriam as duas condições para aprovar o Adriano? Ele teria que ter uma média maior ou igual a 7 e, ao mesmo tempo, uma frequência maior ou igual a 75%. Nesse caso, vou fechar aqui a função i. Nesse caso, ponto e vírgula, aprovado. Então, a função i está permitindo o teste de duas condições ao mesmo tempo. Caso ele não tenha conseguido, eu agora vou testar se ele está reprovado. Então, se a média do Adriano foi menor de 4, aí eu preciso aqui de outra função se. Aí eu preciso de outra função se, porque eu pretendo fazer um outro teste condicional. Se a média do Adriano for menor que 4, então, infelizmente, ele está reprovado. Bem, se ele não ficou aprovado e se ele não ficou reprovado, então, com certeza, ele terá uma chance de recuperação. Essa forma, ela pode ser feita de várias maneiras, porque ela busca uma lógica matemática. Eu abri aqui um se e depois abri um outro se. Então, eu tenho que fechar os dois parênteses.
Pronto. Nesse caso aqui, apesar de ele ter ficado aprovado em frequência, ele ficou de recuperação em média, por isso ele vai para recuperação por causa da média. Pode observar que ele só ficará aprovado se ele conseguir as duas aprovações, tanto na média como na frequência. Perceberam como foi importante determinar aqui os critérios da escola para a criação das formas e aplicação das funções. Assista esse vídeo várias vezes, atente a cada detalhe e tente conseguir fazer essas formas posteriormente sem a ajuda da videoaula para fazer a sua autoavaliação. Espero poder ter ajudado a você compreender melhor o uso da função se. Aguardo você no nosso próximo encontro, na nossa próxima videoaula.